Saudamos todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus e você aí na sua casa, participando juntamente com todos nós de mais um culto no seu lar. Depois de termos recebido de Deus toda a alegria através desses louvores, através dos varões que nessa noite, com muita alegria, com muita dedicação, tem apresentado o louvor ao Senhor e que também tem trazido a nós palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras que nos fortalecem. Mas nós queremos também nessa noite compartilhar com a palavra mais poderosa que existe em todo o universo, a palavra de Deus. Hoje nós gostaríamos de ler a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, e os versículos 26 e 27. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Este livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo e que nessa noite, certamente, este texto que nós iremos ler, certamente tem grandes riquezas e tesouros espirituais e aguardamos em Deus que nessa noite possamos ter toda a compreensão necessária e precisa para as nossas vidas e que sejamos edificados, abençoados e fortalecidos pelo nosso Deus. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 e acompanhe a leitura conosco em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus no versículo 26: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 nos diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós gostaríamos de mais uma vez fazer um minuto de oração. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus, querendo nessa noite, ó Deus, apresentar diante do Senhor toda a gratidão por tudo de bom, tudo de especial, por todo o cuidado maravilhoso do Senhor para com cada um de nós. Também nesta oração nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois o Senhor é o único Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que nos criou para a Tua glória, Tu és aquele que nos deu todos os dons, todas as habilidades em nossa vida, com o propósito de manifestar o Teu nome, manifestar a Tua salvação, manifestar a Tua glória, manifestar o Teu amor. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever estas palavras, e certamente quando o Senhor Espírito Santo estava inspirando o apóstolo Paulo a escrever estas palavras, tinha o Senhor o propósito não apenas para os seus dias, mas o propósito para todos os dias da igreja na terra. E nós somos a tua igreja, parte da tua igreja que está aqui, parte da tua igreja que agora está no lar, parte da tua igreja que depois assistirá essa mensagem, Senhor, que ficará gravada, de forma, Senhor, que a tua palavra foi inspirada, é inspirada e sempre será inspirada. A tua palavra foi, ela é e sempre será proveitosa, não apenas para nós, mas para todos aqueles cujo ouvido estará atento a ouvir, todo o coração que estará aberto para receber e toda a alma que estará disposta a se render a ela. Portanto, nesta noite nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor também nos guie, nos dê toda a sabedoria precisa para que a Tua palavra venha fluir aos nossos corações e que possamos ser abençoados por Ti. É o que nós Te pedimos nessa oração, em nome de Jesus. Alcança-nos aqui e alcança a todos quantos estiverem nos ouvindo,
nos mais diversos lugares. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós lemos nessa noite 2 versículos do livro de Romanos, o 26 e o 27, do capítulo 8. E acredito eu que, juntamente comigo e com muitos, milhares e milhares de cristãos, não apenas dos nossos dias, mas aqueles que já viveram no passado, e aqueles também que um dia servirão ao Senhor e serão cristãos como nós, acredito que todos nós nos unimos a um único pensamento, a um único desejo, a única alegria, a um único prazer de olhar para o capítulo 8 de Romanos e ter esse capítulo como um texto todo especial para nós que já conhecemos a Deus. Eu, todas as vezes, confesso que leio o capítulo 8 de Romanos, tenho uma alegria pela percepção de como Deus, através do Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo para que ele escrevesse este capítulo, porque, sem sombra de dúvida, todo cristão, em qualquer época, ele certamente deveria ler este texto, deveria conhecer esse texto, deveria ter a alegria de sempre estar trazendo à memória esse texto. E, acima de tudo, que cada um possa viver esse texto. O interessante é porque o capítulo 8 de Romanos é um capítulo que o apóstolo Paulo, embora a carta aos Romanos seja todo um evangelho de Paulo, podemos dizer assim, um apurado de muitos assuntos que fala sobre a fé cristã. O apóstolo Paulo, ele começa logo no primeiro capítulo falando da depravação da humanidade, do distanciamento do ser humano de Deus. Depois, quando ele vai aos demais capítulos, o 2 e o 3, ele continua mostrando que não apenas os gentios que não conhecem a Deus, que não tiveram nenhum contato com a lei de Moisés, mas até mesmo os judeus que um dia foram iluminados pela palavra de Deus, todos estes estavam debaixo do pecado e por isso precisavam desesperadamente da graça de Deus para serem salvos. Mas quando chega no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele tem um tom maravilhoso falando sobre o Espírito Santo. E o interessante é que, embora o apóstolo Paulo vá desenvolver todo um trabalhar de Deus, todo um processo de salvação de Deus através da pessoa de Jesus, mas a pessoa principal, podemos dizer assim, a pessoa que é mais citada no capítulo 8 de Romanos é o Espírito Santo. E por essa razão, nessa noite, eu gostaria de trazer a exposição apenas do versículo 26 e 27, mas antes de chegar a esses 2 versículos, eu gostaria de trazer um pequeno resumo, um pequeno apurado daquilo que a gente percebe nas palavras do apóstolo Paulo, já no começo desse capítulo, e todo o desenvolvimento que ele dá neste capítulo 8, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu compreendo basicamente 2 coisas principais que pode se utilizar como base para a compreensão do capítulo 8 de Romanos. Primeiro é que a visão do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, na visão do apóstolo Paulo, nas palavras que ele expressa, que ele manifesta nesse capítulo, é que ele acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não acredita que o Espírito Santo é apenas uma força, apenas uma energia, apenas uma emanação da divindade de Deus. Ele fala do Espírito Santo como uma pessoa. Ele dá a esse ser que é o Espírito Santo manifestações, atributos, adjetivos. Ele dá ao Espírito Santo todas as palavras que são necessárias a um ser pessoal. Então, a primeira coisa que eu entendo que quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o Espírito Santo aqui em Romanos capítulo 8, a primeira verdade que eu quero que você compreenda é que ele nos mostra que o Espírito Santo não é apenas uma força ativa, apenas uma emanação da divindade. Ele é uma pessoa.
E por ele ser uma pessoa e ter todos os atributos manifestos sobre a igreja, sobre o cristão individualmente, não tem como ele ser uma pessoa qualquer. Ele precisa sim ser compreendido como divino. E portanto, acredito aqui que o apóstolo Paulo mostra para nós que o Espírito Santo é sim Deus. E por essa razão se faz necessário que a gente tenha essa compreensão do texto que está falando sobre o Espírito Santo. A segunda verdade que eu percebo no capítulo 8, depois que Paulo ele traz todo um comentário sobre o Espírito Santo como pessoa, como divino, a segunda verdade que eu vejo é a ação do Espírito Santo, é o trabalhar do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo, é as suas obras manifestas sobre o cristão. E não apenas sobre o início da sua salvação, porque às vezes o Espírito Santo é visto apenas como aquele agente que principia a salvação de uma pessoa. Aquele texto que a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ali na verdade é o início, é o começo de um processo permanente de salvação na vida de alguém. Mas aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo está nos mostrando que o Espírito Santo não é apenas aquele que começa, aquele que dá o primeiro passo para salvar o pecador. Eu entendo que todo esse capítulo é um apurado de verdade sobre o desenvolvimento espiritual na vida de um cristão, dado através do Espírito Santo. E baseado então nessas duas verdades, nós só podemos ter uma conclusão: que o Espírito Santo é Deus, e que pelo Espírito Santo ser Deus, ele é digno de honra, ele é digno de glória, de submissão, de respeito, de temor, de reverência. E se ele é aquele agente que principia e que desenvolve e que abençoa todo o processo de desenvolvimento, de salvação do pecador através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto o Espírito Santo não deve ser esquecido pela igreja. O Espírito Santo não deve ser visto apenas como um ser que se manifestou no passado, que teve algumas manifestações aqui e acolá, mas que ele não é tão importante. Claro que não. O Espírito Santo é sim de suma importância na minha vida e também na sua vida. Você que ainda não experimentou o processo de salvação de Deus, você que ainda não sentiu o verdadeiro arrependimento de Deus para a salvação em Jesus, você que ainda não recebeu esse toque do Espírito Santo, você precisa. Você necessita do Espírito Santo. Você precisa desse toque do Espírito Santo. Você precisa desse convencimento do Espírito Santo. Você precisa dessa obra do Espírito Santo. Mas você que é crente, que está me ouvindo nesse momento, quero lhe dizer que o Espírito Santo não principiou a salvação e saiu da sua vida. Não é agora que você vai caminhar apenas por fé, que você vai caminhar apenas por esperança, por amor, não apenas. Você precisa sim, durante o processo de vida, durante esse desenvolvimento de salvação, você precisa sim, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo habite em você e que todas as obras, toda a vontade dele, o desejo dele, o conselho dele, os propósitos dele, venha não apenas ser estabelecidos, mas desenvolvidos na sua vida. Por essa razão eu considero o capítulo 8 da carta aos Romanos, o capítulo do Espírito Santo. O capítulo que trata desse personagem, deste ser divino tão especial que é o Espírito Santo. Agora, para que a gente possa então compreender como que toda essa manifestação do Espírito Santo aparece nesse texto, esse desenvolvimento na salvação do crente, eu quero lhe mostrar aqui algumas verdades. Não vou citar os versículos, vou apenas citar as frases e apresentar para você essas verdades. E quero eu provocar a sua curiosidade, para você estar com a sua Bíblia aberta e procurar qual é o versículo do capítulo 8 de Romanos que está falando sobre o assunto apresentado.
Em primeiro lugar, a pessoa do Espírito Santo. Como eu já falei, vou repetir, nas palavras do apóstolo Paulo, o Espírito Santo é uma pessoa, e não simplesmente uma energia ou uma força. E eu quero que você compreenda que uma força ou uma energia, ele não pode ter personalidade e nem pessoalidade. Ele é simplesmente alguma coisa não vista, alguma coisa que simplesmente aparece para dar uma força a alguém aqui e acolá. Mas observe que nas palavras de Paulo, ele defende o Espírito Santo como um ser divino, real e pessoal. Agora, veja bem o que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta sobre o Espírito Santo habitando no crente. Primeira coisa, o Espírito Santo libertando. Vai ter um versículo aqui dentro do capítulo 8, que a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é quem nos liberta. E nós vivemos o período que mais se repete na história de vidas oprimidas, de vidas presas, de vidas acorrentadas, não por corrente de ferro, não por metais, mas a gente percebe no dia a dia como as pessoas estão cada vez mais se envolvendo em questões, em situações espirituais e vivem oprimidas, e vivem presas, e vivem sobrecarregadas, e vivem oprimidas. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele é aquele que liberta o crente, é aquele que liberta o homem e a mulher do vil pecado e o torna um salvo na presença de Deus. Uma outra verdade que o apóstolo Paulo também trata é que o Espírito Santo dá vida e paz. Em um período que a gente percebe que o desespero, o medo, o pânico sobre morte, que paira sobre todas as camadas da sociedade, mas o apóstolo Paulo vem trazendo aqui, nesse texto, uma palavra de esperança, dizendo que é o Espírito Santo quem nos dá vida e paz. Porque às vezes a vida, ela é entendida apenas, simplesmente pelo respirar. A vida, às vezes, é entendida apenas por uma condição de existir. Mas pode ser que você esteja respirando agora, pode ser que você seja um ser existente agora, e você está me ouvindo, é lógico. Mas pode ser que a vida que você vive, você mesmo já disse que não é vida. Porque talvez a vida que você vive não é uma vida que faz sentido. Pois o apóstolo Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que dá vida e que dá paz. Em meio às maiores turbulências, em meio às maiores tribulações, em meio ao desassossego da sociedade, existe um que dá paz. E o texto aqui nos diz que é o Espírito Santo que dá paz. A última verdade que eu vejo aqui sobre o Espírito Santo habitando o crente é que o Espírito Santo é quem guia e quem orienta. Aqui também vai haver um versículo onde o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que quando o Espírito Santo habita no crente, quem guia e quem orienta é o Espírito Santo. Isso não quer dizer que a mente do crente fica fechada, que esse crente agora não pode ter seus pensamentos, que esse crente agora não pode tomar as suas decisões. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que Paulo está querendo dizer é que quando o Espírito Santo habita no crente, quem guia a sua vida, quem orienta a sua vida, quem dita os seus passos, quem o orienta é o Espírito Santo. Portanto, se um espírito, se um ser que liberta, se um ser que dá vida e paz, se um ser que guia e orienta não for uma pessoa, pelo amor de Deus, você que pensa que o Espírito Santo é apenas uma energia, pelo amor de Deus, tente me convencer então. Porque se com todas essas qualidades, com todos esses atributos, se este ser não for pessoal, se este ser não for pessoa, se este ser não for divino, é melhor negar que exista.
É melhor dizer que tudo isso não passou de um pensamento assim, sabe, que equivocado do apóstolo Paulo. Porque o Espírito Santo é quem liberta quando está na vida do crente. É o Espírito Santo que dá vida e paz ao crente. É o Espírito Santo que guia e orienta o crente. E uma força não pode fazer isso sozinho. Somente um ser divino, que é o Espírito Santo, é dito pelo apóstolo Paulo. E eu digo para você nessa noite, é o Espírito Santo sim, que habitando na vida do crente faz todas essas coisas. Mas existe uma outra grande verdade sobre o Espírito Santo, ainda aqui, falando sobre o Espírito Santo no crente. É sobre o caráter do cristão, quando este tem o Espírito Santo na sua vida. Primeiramente, eu mostrei para você que quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, ele liberta. Ele dá vida e paz. Ele guia e orienta. Agora, este crente que agora tem este Espírito Santo, que faz tudo isso por ele e muito mais, o Espírito Santo também vai moldar o caráter deste crente. O Espírito Santo também não permitirá que, habitando ele no corpo, na alma e no espírito deste crente, e fazendo tudo isto por ele, o seu caráter continue pervertido, caído no pecado. Porque o Espírito Santo, ele não é, vamos usar assim uma expressão, ele não é opressor. Ele não é um ser que obriga, ele não é um ser que chega fazendo medo, dando uma palavra de punição, que se você não fizer eu vou tirar a sua vida. Não, eu não gosto dessa questão. Eu prefiro mostrar que o Espírito Santo vai habitar na vida deste crente e que o Espírito Santo vai trabalhar o seu caráter de uma forma amorosa, de uma forma prazerosa, de uma forma livre e espontânea. Agora, este crente, ele precisa sim receber o caráter de Cristo através do Espírito Santo. E Paulo vai nos dar aqui algumas palavras que nos fazem compreender como é que este caráter do crente passa a existir nele quando o Espírito Santo habita nele. Em primeiro lugar, quando o Espírito Santo está na vida do crente e o seu caráter é transformado pelo Espírito Santo, a primeira coisa, o cristão não é mais inimigo de Deus. Você vai encontrar no capítulo 8 aqui, mostrando que aonde o Espírito Santo habita, este ser não é mais inimigo de Deus. E pode ser que você, que é bem principiante na palavra, tem pouco conhecimento, talvez esteja aí pensando, mas irmão, é possível que alguém seja inimigo de Deus? Sim. É possível que alguém não assuma isso. É possível que alguém não tenha coragem de dizer que é inimigo de Deus. Existia na Bíblia um homem que desafiou a Deus. Vários, mas teve um que desafiou assim de uma forma mais grotesca, né? Que foi o faraó e disse, quem é o Senhor? E você já deve saber o que foi que aconteceu. Tem até novela por aí feita mostrando o que aconteceu com este homem. Então muita gente não assume que é inimigo de Deus. Mas como é que nós conhecemos que alguém é inimigo de Deus? A palavra de Deus nos diz que todo ser, seja homem ou mulher, cuja natureza existente na sua vida ainda é a natureza caída de Adão e Eva, ou seja, todo homem e toda mulher, todo ser humano que ainda não confessou o nome de Jesus, que ainda não recebeu a purificação dos seus pecados, que ainda não creu na propiciação pelo sangue de Jesus Cristo, não foi regenerado e nem tem o Espírito Santo, este é inimigo de Deus. Inimigo de Deus não é aquele que afronta os céus, como Galileu, olhando para o céu e dizendo, eu te desafio, Cristo. E depois, quando o moribundo estava à morte, disse, tu vencestes. Não é isso. Mas quando você, quando eu, quando o homem e a mulher recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita e muda o caráter, a primeira coisa que vai acontecer, nós deixamos de ser inimigos de Deus. Segunda coisa que acontece quando o Espírito Santo muda o caráter do crente, é que o cristão não é mais escravo do pecado e nem do medo. Aqui vai ter um versículo que diz, nós não recebemos um espírito de temor, nós não recebemos espírito de escravidão, nós não recebemos espírito de viver apavorados.
Todo ser que recebe o Espírito Santo na sua vida e é convertido a Ele, e o seu caráter é mudado pelo Espírito Santo, depois que ele deixa de ser inimigo de Deus, ele não tem mais medo, ele não tem mais pavor de ser escravo, de voltar à sua escravidão. Por que a palavra de Deus diz que não somos mais escravos? Você pode assim perguntar, mas este escravo em que sentido? Não estou falando de uma escravidão de homens, no sentido de que alguém mais rico e poderoso o coloca para trabalhar para ele e se torna um seu objeto. Não estou falando disso. Estou falando de uma escravidão que toda a humanidade em Adão e Eva vive. Aquela escravidão que todo ser humano, descendente dos nossos pais, caído no jardim do Éden, vive. O pavor da escravidão, o pavor do medo, o pavor de viver assombrado com as perturbações espirituais. Eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo falava sobre isso, que talvez alguns que não eram escravos e talvez foram sempre livres, fossem judeus, fossem romanos ou fossem gregos, e imaginassem que tipo de escravidão. Quero que você entenda que essa escravidão está falando de opressões espirituais, viver amarrado por correntes espirituais, no pecado, querendo se livrar, querendo uma vida nova, e depois que faz aquelas coisas erradas, que vem aquele pensamento de que errou, diz assim, eu não vou mais fazer isso, mas quando pensa que não, tudo volta de novo. Continua na mesma escravidão, continua na mesma escuridão. Mas eu quero te dizer que quando o Espírito Santo entra na vida desta pessoa, ele muda o caráter dessa pessoa, e este ser agora mudado pelo Espírito Santo não é mais escravo do pecado e nem do medo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse caráter do cristão, ele prossegue falando, e ele nos dá mais uma palavra, dizendo que quando o cristão tem o Espírito Santo e o seu caráter é transformado, ele não anda mais segundo a carne. E andar segundo a carne nada mais é do que satisfazer todos os desejos carnais contrário ao Espírito Santo. E ninguém na Bíblia, nenhum apóstolo na Bíblia, nenhum escritor na Bíblia foi tão preparado por Deus para falar sobre este assunto. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 7, que é o capítulo anterior, sobre uma guerra, sobre uma luta entre o espírito e a carne, entre aquele que quer agradar a Deus, mas a carne lhe puxa para viver a vida de pecado. Quando ele escreve lá a carta aos Gálatas e fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, lá ele mostra o que é as obras da carne. As obras da carne é tudo aquilo que vem de dentro dessa natureza pecaminosa. As obras da carne é tudo aquilo que é sujo, que está na mente, que está no coração, que está na alma, que está nos olhos, que está nos gestos, que está na fala, que está no comportamento. As obras da carne são todas aquelas que são contrárias ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está na vida deste crente e mudou o caráter dele, o seu caráter não condiz com uma vida segundo a carne. E o apóstolo Paulo ainda nos fala que quando esse cristão tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo, ele fala apenas os pontos negativos aqui, no sentido de não ter mais medo disso, de não andar mais segundo a carne, de não ser mais inimigo de Deus. Aí ele apresenta o positivo. Ele diz que um cristão que tem o Espírito Santo e tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo, ele agrada a Deus. O Espírito Santo está nesse cristão, mudou o seu caráter. Então o seu caráter agora é querer agradar a Deus. E quando se quer agradar a Deus, quando esse caráter ele é exteriorizado, ele é mostrado, ele é apresentado, é porque por dentro já houve uma transformação do Espírito Santo. E Paulo está dizendo que todo crente, que todo cristão que tem o Espírito Santo na sua vida, cujo caráter foi transformado e agora está nele, o caráter de Cristo, ele agrada a Deus. Se quando ele não tinha o Espírito Santo, ele desagradava a Deus com as suas palavras,
falava palavras torpes, blasfemava contra Deus, contra seus pais, contra o seu próximo, contra o seu amigo, usava expressões de calúnia. Mas agora, com o caráter de Cristo transformado pelo Espírito Santo, suas palavras agradam a Deus. Ele diz glória a Deus, ele diz aleluia a Jesus, ele diz eu te abençoo meu irmão, ele abraça o seu próximo e ainda diz para os seus inimigos que Jesus te abençoe. Agradar a Deus é totalmente um caminho contrário ao que vive na carne. Porque se o que vive na carne gosta da lascívia, da prostituição, da mentira, do roubo, se gosta da violência, do derramamento de sangue, da fornicação, de toda espécie de maldades da carne, aquele que agrada a Deus vai de contramão a isso. Ele respeita a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa. Ele respeita o seu patrão, ele honra os seus pais, ele não vive praticando as obras da carne. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que segundo o apóstolo Paulo, habita neste crente, mudou o seu caráter e agora ele agrada a Deus. E por último, porque tem muita coisa, mas a última palavrinha que o apóstolo Paulo nos mostra sobre o fruto, o desenvolvimento do caráter produzido pelo Espírito Santo na vida do crente é quando ele diz: o cristão mortifica as obras da carne. O Espírito Santo está no crente e agora este crente com o caráter de Cristo, ele vai mortificar as obras da carne. Ele vai todos os dias matando. Ele vai todos os dias dando as contas. Ele vai todos os dias diminuindo qualquer que seja o pensamento, qualquer que seja o desejo, qualquer que seja a prática carnal na sua vida que não honra e que não agrada a Deus. Ele vai mortificando esta carne. Ele vai matando esta carne, matando no sentido de enfraquecê-la, de deixá-la sem graça, de modo que alguém agora, olhando para este crente que tem o seu corpo mortificado pelo Espírito Santo, já não o vê mais em certos lugares, já não o vê mais falando certas coisas, já não o vê mais vivendo de uma certa forma. E pode ser que alguém chegue para o pastor, chegue para um obreiro, chegue para um irmão, ou chegue mesmo para o parente e diga: o que foi que houve com o fulano de tal? Fizeram uma lavagem cerebral? Mudaram a religião e pôs suas filosofias e agora enlouqueceu aquela pessoa porque mudou assim de um jeito, parece que não vive mais neste mundo. E o pastor, o obreiro, os irmãos e a família vai dizer o seguinte: não foi a religião, nem a filosofia da religião que fez lavagem cerebral. Foi a lavagem pela água da palavra de Deus. E foi o Espírito Santo que mudou o caráter dele. E depois que o Espírito Santo habitou nele e mudou o caráter dele, transformou a vida dele, ele vive agora numa luta, mortificando a carne, mas ele sempre dizendo: eu mortifico a carne, mas eu alimento o Espírito, porque eu quero agradar a Deus. São estas as verdades que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 8. Agora, para encerrar esse primeiro ponto aqui, introdutório, mais uma vez eu lhe faço a pergunta: diante de tudo isso, será que o Espírito Santo é só uma força? Diante de tudo isso, será que o Espírito Santo é só uma energia? É só uma emanação da divindade, dos gases que estão não sei por onde? É só isso? Um ser que liberta, um ser que dá vida e paz, um ser que guia e orienta, um ser que faz o inimigo se tornar amigo de Deus, um ser que liberta um escravo e tira dele todo o medo, um ser que faz uma pessoa que vivia no pecado da carne agora viver uma vida longe de tudo isso, agradando a Deus e mortificando todos os dias. Meu amigo, vamos dizer assim como às vezes costuma dizer: vamos ter santa paciência, acreditar que tudo isso é uma força. E eu quero encerrar esse ponto de introdução
do Romanos capítulo 8, mostrando para você que o apóstolo Paulo simplesmente estava querendo dizer para mim e para você que o Espírito Santo é Deus e que quando ele está trabalhando na vida do crente, é isso que acontece e muito mais. E muito mais. Porque ele vai continuar no capítulo 8 e vai dizer: e portanto, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que depois que habitando em nós, fez toda essa transformação, transformou-nos, nos deu esse caráter completamente moldado, agora que agrada a Deus. Este mesmo Espírito Santo está dentro de nós e ele constantemente está nos dando um impulso de ânimo, sempre confirmando dentro do nosso coração, lá na profundeza da nossa alma, até chegar ao nosso espírito dizendo: te alegra, anima-te, continua firme, porque tu é filho de Deus. Eu não entrei na tua vida apenas para a sociedade ver um religioso melhorado. Eu entrei na tua vida para mostrar que tu és filho de Deus. E quem diz para mim e para você que somos filhos de Deus não é religião. Com todo respeito, não é um pastor. Quem confirma dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Mesmo que em dado momento da nossa vida, o cristão ele seja abandonado, seja esquecido, perseguido, rejeitado, ele tem o Espírito Santo dentro dele para lhe garantir que ele tem um Pai e que jamais ele estará só. Eu fico agora aqui me lembrando dos primeiros cristãos que pelo fato deles terem crido em Jesus, foram rejeitados pelas suas famílias, foram expulsos das suas cidades pelos magistrados, precisaram morar nas cavernas, nos buracos, precisaram então sobreviver, como se diz, sem saber sobreviver, porque eram fugitivos, eram errantes, eram nos desertos, eram no meio dos matos, umas perseguições mais horríveis, e talvez na calada da noite, na madrugada, naquela hora do silêncio, em que alguns se acordavam, começava a imaginar, as suas terras ficaram para trás, a sua família ficou para trás, toda aquela alegria de vida, seu círculo de amigos ficou para trás, enfim, a vida humana ficou tudo para trás, e agora ele está escondido para não morrer, porque ele aceitou a Jesus. E sabe lá nessas horas, o tentador, sabe lá nessas horas a carne, sabe lá nessas horas alguma coisa quer desanimar, quer entristecer, quer fazer o cristão convencer-se de que errou. Mas é nessa hora que o Espírito Santo que habita nele, dá uma batidinha nele assim e diz assim: se lembra de João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, quando a palavra de Deus nos diz, e eu quero ler para você na íntegra, para não errar nenhuma frase, porque eu considero um dos textos mais belos de todo o Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E é nessa hora de angústia, de aflição, que o inimigo talvez pensava que ia fazer aquele crente sair da caverna e voltar para a cidade e negar o nome de Jesus. Mas nessa hora de dor e de desespero, o Espírito Santo que está na vida do crente testifica lá dentro e disse: se lembra, porque tu não nasceste da vontade da carne, da vontade do sangue, na vontade de homem algum, tu nasceste de Deus, e Jesus te deu o poder de você se tornar filho de Deus. Você faz ideia do que é ser filho de Deus? Você faz ideia do que é ser filho de Deus? Sem nenhum menosprezo, mas talvez certas pessoas na terra fossem talvez bem vistas para ser pai de alguém. Vamos dizer que aqueles que são mais ambiciosos pelo dinheiro, gostariam muito de ser filho do fulano de tal, porque tem muito dinheiro. Digamos que alguém que gosta muito de fama, de holofotes e de fotos, gostaria de ser filho de fulano de tal, porque é um astro, é uma estrela.
Mas digamos que alguém que goste, vamos dizer assim, de alguém que tem uma vida mais bem polida, mais equilibrada, respeitado na sociedade, talvez alguém gostaria de ser filho de um fulano de tal, que é bem, engravatado, que é bem organizadozinho, que é bem respeitado na sociedade. Mas eu quero te dizer que melhor do que ser filho do homem mais rico do mundo, melhor do que ser filho do homem mais famoso do mundo, melhor do que ser filho do homem mais polido e respeitado na sociedade, é ser chamado filho de Deus. Certo dia os discípulos expulsaram demônios, certo dia os discípulos curaram os enfermos e os demônios caíam aos seus pés, e eles voltaram e disseram: mestre, os demônios se nos submetem ao teu nome. E Jesus disse: vocês estão alegres por isso? Alegrem-se sim, mas alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E nome escrito no livro da vida significa que é filho de Deus, cartório do céu, filiação certa, nome no livro da vida, filho de Deus. E aqui, nos momentos mais difíceis da igreja, o Espírito Santo testificava, e Paulo estava dizendo aos irmãos romanos, em meio à luta, em meio à angústia, em meio à perseguição, é o Espírito Santo que testifica com o teu espírito, dizendo que você é filho de Deus. É claro que Paulo não podia fazer isso, nem era necessário. Mas é como se Paulo dissesse: você é filho de Deus e não filho de Roma. Você é filho de Deus e não filho de Nero. Você é filho de Deus, mas não de Augustus. Você é filho de Deus e não filho dessa organização humana, dessa hierarquia poderosa que tem prata e que tem ouro. Tu és filho daquele que tem os céus. Tu és filho daquele que tem a eternidade. Tu és filho de Deus, tu és filho daquele Deus que tem a vida eterna para você. Nas horas difíceis, é o Espírito Santo que nos faz lembrar esses detalhes que às vezes a gente, com o passar do dia, as lutas, os trabalhos, as ocupações, alguma coisa às vezes quer nos fazer esquecer. Talvez nesses dias de aflições, você que está me ouvindo, talvez alguma coisa já pairou assim, sabe? Aquela nuvem, aquela sensação de abandono, de desespero, de medo. Eu te digo nessa noite, é o Espírito Santo que testifica com o teu espírito que você é filho e filha de Deus. Então se alegre em nome de Jesus. Na sequência, depois que o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo, sobre a sua obra na vida do crente, na sequência, o apóstolo Paulo fala sobre o gemido da criação, mostrando que essa criação ficou sujeita à escravidão, e ela aguarda pela sua liberdade. Aí depois Paulo também fala de nós, dizendo que também nós estamos gemendo, esperando a ressurreição, a redenção do nosso corpo. Aí é quando então finalmente o apóstolo Paulo vai chegar no texto que nós fizemos a leitura nessa noite. Ele chega no versículo 26 e ele então vai trazendo essa exposição para nós. E então o que diz o versículo 26? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós aprendemos agora sobre o Espírito Santo, mais uma vez agindo na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Primeira coisa, Paulo está nos dizendo que o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo ajuda. Esse Espírito Santo que é Deus, que habita no crente, que mudou o seu caráter, ele também ajuda. Agora, antes de falar sobre essa ajuda do Espírito Santo, vamos voltar um pouquinho na história e vamos então compreender o que Jesus falou do Espírito Santo, para a gente juntar com o que Paulo fala e no final a gente aqui ficar maravilhado com o Espírito Santo. Primeira coisa, quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, ele falou algumas verdades sobre as obras que o Espírito Santo faria sobre a igreja.
Por exemplo, João é o escritor que mais fala de forma detalhada sobre a promessa do Espírito Santo dada por Jesus e sobre as manifestações do Espírito Santo sobre aqueles sobre quem ele descer. João 14, versículo 16 e 18. Eu gostaria que você em sua casa acompanhasse essa leitura. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Acompanha comigo essa leitura, João capítulo de número 14. Do versículo 16 ao 18, olha o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que quando o Espírito Santo é pronunciado por Jesus, ele não é pronunciado para ter uma vinda de repente, passando com muita manifestação e que depois voltaria para o céu. Jesus nos apresenta o Espírito Santo vindo dos céus, do Pai, como a promessa feita pelo próprio Jesus para vir sobre os discípulos. E a promessa foi essa: ele vem para habitar em vocês. É presença, é a habitação. Eu gostaria de mostrar para você uma explicaçãozinha simples sobre o que significa habitar. Porque pode ser que quando eu fale habitar, você esteja se lembrando de alguém habitar numa casa, e é verdade. Estamos começando assim, continua com o teu raciocínio. O Espírito Santo habitando o crente, é Ele morando no crente, é Ele estando no crente. Mas a palavra habitar, ela tem dois sentidos. E o primeiro sentido é que alguém pode habitar temporariamente. Como por exemplo, alguém vem de viagem, é um viajante, e ele chega numa cidade, já é noite, e então ele resolve alugar uma casa ou uma pousada, e ele vai habitar ali. Digamos que ele gostou da cidade, ele disse: vou passar uma semana nesta cidade, e ele escolheu uma casa para habitar. Aquele homem, ele vai receber a chave daquela casa, ele vai entrar naquela casa, ele vai ficar naquela casa, ele vai dormir naquela casa, ele vai fazer suas refeições naquela casa. Mas depois que termina a semana, ele vai comprar uma passagem e vai viajar, porque ele é apenas um viajante, ele mora apenas temporariamente em casas. Não é essa a habitação do Espírito Santo. Essa foi a habitação do Espírito Santo no passado. Ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre reis, ele vinha sobre sacerdotes, ou ele vinha sobre pessoas comum do povo por algum tempo, mas depois essas pessoas não recebiam mais a manifestação. E para muitos que estavam ouvindo Jesus, pensava que o Espírito Santo viria de novo assim, como uma visitação temporária. Mas quando Jesus ele nos diz no versículo de número 17, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. E essa palavra habitar não é de alguém que mora temporariamente, é o habitar permanente. E o habitar permanente é quando alguém chega e compra a casa, e ele recebe a chave da casa, e ele entra nessa casa, e ele olha e diz: não gostei dessa cor, eu vou botar outra cor nessa casa. E ninguém pode dizer que não, porque a casa é dele. Eu quero mudar o telhado desta casa, eu quero mudar o móvel dessa casa, eu quero mudar o piso desta casa, eu quero aumentar esta casa, eu quero fazer para cá. Só pode fazer mudanças numa casa quando a casa é sua. Só pode ter uma habitação permanente com todos os direitos disso se comprar esta casa. Pois a Bíblia diz que quem é cristão foi comprado por um alto preço. O preço de sangue, não foi com prata e não foi com ouro. E Jesus nos comprou, e nos comprou para
nele. Então o Espírito Santo não vem para passar uma semana, o Espírito Santo vem para habitar, para morar, para mudar, para fazer o que ele quiser, porque a partir de então, o cristão já não tem mais uma vida autônoma, uma vida própria, para dizer, eu vou, eu faço, eu quero, eu penso, mas a partir de agora, ele é um ser guiado e orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita e vive na casa. O Espírito Santo não veio apenas para te fazer falar em línguas e você nunca mais fala. Ou então não tem nenhum caráter mudado e não tem mais nenhuma manifestação do Espírito Santo. Eu não sei o que é isso, me perdoe, pastor da igreja, ou você que é pastor que vai me ouvir ou está me ouvindo, alguém. Ou então simplesmente um cristão que às vezes pode achar que eu estou exagerando, mas eu não entendo como que pessoas recebem uma manifestação tão linda do Espírito Santo, amanhã cometem sacrilégios horrorosos. O Espírito Santo não veio apenas por algum dia na sua vida. O Espírito Santo não habita apenas quando você está reunido aqui na igreja. Nesses dias de pandemia, a gente sabe quem é templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em você na sua casa. O Espírito Santo está aí na sua casa. Não estou querendo dizer que a gente não vamos voltar. Vamos já voltar. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo não está preso em quatro paredes. O próprio Jesus disse, o vento sopra onde quer. Não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. É todo aquele que é nascido do Espírito. Meu querido irmão, minha amada irmã, você precisa ter o Espírito Santo habitando na sua vida, porque é promessa de Jesus. Segunda coisa, a ideia é o Espírito Santo morando em nós. Então quando nós dormimos, ele está lá. Quando a gente acorda, ele continua lá. Ele continua conosco, é uma companhia fiel. Ele veio para estar conosco. Jesus mesmo disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Agora, em João, no mesmo capítulo 14, aí você baixa um pouquinho assim a tua leitura, chega no 26. Olha o que disse Jesus novamente sobre o Espírito Santo. Depois que ele diz que o Espírito Santo vem e habita e estará em nós, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu entendo que o Espírito Santo que habita, que mora dentro dessa casa, ele ensina e ele lembra. Olha que coisa bonita. Ele ensina e ele lembra. Segundo Jesus, ele ensina. Você sabe por que o Espírito Santo vem para ensinar? Porque era tudo novo. Os discípulos estavam começando uma nova vida, em um caminho diferente. Hebreus vai dizer que é um novo e vivo caminho. Não era mais a liturgia do judeu, de sacrificar um animal. Não estou dizendo que o cristão ia zombar. Não é isso não, por favor. Apenas estou querendo lhe dizer que o cristão não precisava mais sacrificar no altar no templo para ter perdão de pecados. Que não era mais necessário circuncisão para salvação. Que não era mais necessário ir às festas para ter salvação. A palavra de Deus diz, é novo e vivo caminho. Então se tudo era novo, alguém ia chegar e ia dizer, me mostra isso aí meu filho, ei, me mostra aqui. Vem cá Pedro, me mostra. Como é que é esse negócio? Aí Jesus já tinha subido, né? Porque o Espírito Santo só vem depois que Jesus sobe. Aí ele disse, não se preocupe, porque o Espírito Santo que o Pai vai enviar, ele vai ensinar. No dia em que vocês forem levados às audiências, no dia em que vocês forem levados aos tribunais, aquelas discussões na rua, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de tudo que eu falei para vocês. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque Jesus passou aqueles anos ensinando e os discípulos só ouvindo, não tinha um aparelho desse para gravar. Ficava apenas na memória, mas você sabe que a gente esquece algumas coisas. Mas Jesus está garantindo que o Espírito Santo que habita neles, lhes ensinará
lhes ensinará todas as coisas. Quando vocês abrirem a boca, quando vocês forem falar às autoridades, as palavras de Deus irão fluir da vossa boca. Vocês não irão falar por si próprio. O Espírito Santo que está em vós vos dará boca e palavra. E o interessante é porque quando estavam julgando Estevão, a palavra de Deus nos diz que os líderes do Sinédrio ficavam admirados, porque era perguntando e Estevão respondendo, e Estevão faz uma exposição do Antigo Testamento, até chegar em Jesus e finalizar, pregando o arrependimento, a salvação e o batismo. E a palavra de Deus diz que eles não estavam suportando mais Estevão. E você sabe qual era a admiração deles? É porque as palavras de Deus que saíam de Estevão eram tão poderosas que diz a Bíblia que eles não suportavam. Eles não conseguiam discutir. As palavras fluíam da boca daquele homem de Deus que foi apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, glorificava a Deus, entregava o Espírito a Deus e perdoava os seus algozes. A palavra de Deus vai nos dizer que o mesmo Espírito Santo que habita e ensina é aquele que lembra. Que quando alguém começasse a fazer perguntas e questões para tentar complicar a vida dos discípulos, como tentava de Jesus, os discípulos estavam ali e o Espírito Santo começava a lembrar aquelas palavras lindas do Sermão do Monte, lembrar aqueles ensinamentos maravilhosos sobre o reino de Deus, as parábolas, aquelas censuras belas contra os religiosos hipócritas, as mensagens escatológicas lá de Mateus capítulo 24, que coisa linda! Faria lembrar todas essas coisas. Isso é Espírito Santo, meu irmão. Isso é Espírito Santo, minha irmã. João capítulo 15, versículo 26, a palavra de Deus nos diz: mas quando vier o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo que habita, o Espírito Santo que transforma caráter, o Espírito Santo que habita e permanece, o Espírito Santo que ensina e lembra, é o Espírito também que consola. Como eu já falei, diante das perseguições, diante das dificuldades, era o Espírito Santo que dava força a esses discípulos, era o Espírito Santo que consolava esses discípulos. E sabe, querido irmão e irmã, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim pensando, o Espírito Santo que ajuda, conforme Paulo em Romanos, é o Espírito Santo que consola, conforme Jesus em João. Eu achei interessante esse trocadilho de palavras, porque enquanto Jesus está dizendo que o Espírito Santo consola, e os discípulos então agora estão felizes com a promessa de que em meio à angústia, tristeza, o amargo dos dias por servir a Deus, as perseguições, haveria um consolo. Mas aí Paulo, pelo Espírito, chega e diz, além de consolar, ele ajuda também. Segundo Jesus, ele consola. Segundo Paulo, ele ajuda. Isso é Bíblia, isso é perfeição. Isso é melhor do que filosofia. Isso é melhor do que qualquer conhecimento esotérico. Isso é melhor do que qualquer romance e livro de ajuda, de autoajuda. Isso é Bíblia, palavra de Deus. É o Espírito Santo que consola e que ajuda. E eu fiquei pensando, pastor, é como assim uma criança que fica no colo do pai, da mãe, que quando está assim meio triste, meio zangadinho, quando é bem pequenininho, meio dodói, aí fica ali, aí a mãe dá aquele balanço, que quando a gente vê, até a gente sente vontade de ter esse balanço de novo. Tão bom que é aquele balanço, aquele consolo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Isaías diz que o Senhor é aquele que conduz a ovelha cansada e fraca devagarzinho, a ovelha que pariu mais devagarzinho, e que o pequenininho ele coloca no ombro. Isaías fala essa promessa.
Eu creio que é isso aqui, ó. Espírito Santo. Vai guiando, aí quando ainda não dá para andar, está começando, ele bota no braço e ele vai levando. Nesses seus dias difíceis, nesses seus dias trabalhosos, acredite, que os braços que vão tomar você não é o braço da morte, em nome de Jesus, não é o braço da perdição, em nome de Jesus, não é o braço do pecado e nem do diabo. Os braços que irão te tomar para te guiar é o braço do Espírito Santo, que te consola e que, segundo a palavra de Deus, conforme Paulo em Romanos 8, é o Espírito Santo que te ajuda. É Ele que te ajuda. E que essa mesma criança às vezes está andando e cai, e se machuca. Aí o pai e a mãe chegam lá e dizem assim: é assim mesmo, a vida é assim. Deixa eu passar aqui o mertiolate. Ixi, mais arde, mas aí passa. Isso é um cuidado de um pai, um cuidado de uma mãe. Aí quando pensa que não, o menino cresce e fica igual o meu, que já corre mais do que eu. E que tem hora que eu quero acompanhar, mas aí já não dá mais, porque já corre mais, porque está forte. Você sabe o que é isso? Espírito Santo nos faz crescer, só não nos deixa correr mais do que Ele. Só não nos deixa ir na frente dEle, mas nos guia quando precisamos correr, nos ajuda quando precisamos caminhar, e quando estamos prostrados, Ele chega para dizer: levanta, rapaz, eu vou testificar com o teu espírito agora, lembra que tu é filho de Deus, toma juízo, se levanta, eu te consolo e te ajudo. Deus não é como alguns que ensinam de uma forma errada a transcendência. Alguns teólogos liberais estão cedendo a essa filosofia perigosa, dizendo que Deus é transcendente, Deus criou, aí depois que Ele organizou, foi embora lá para cima, para o céu, e deixou nós a mercê da sorte e do destino. Não. É não. É não. Talvez num momento como esse que você está vivendo, de luta e de aflição, se você ouvir uma frase dessa de um teólogo liberal ou de um filósofo, isso vai arruinar a tua fé. Porque eles dizem que Deus é transcendente. E transcendente está transcendendo tudo que é natural. Está tão longe que nem nos vê. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade. E até é. Ele é transcendente no sentido de ser acima de tudo. Bem distante dessa imperfeição. Porém, a Bíblia diz que Ele é imanente. Porque Isaías também, escrevendo, profetizando, ele disse: o Deus que habita nas mais altas alturas, cujo trono está lá nos céus, acima das estrelas e dos anjos, é o Deus que habita no coração do contrito e aflito. O Deus que está lá nos céus, na eternidade, em seu trono de glória, é o Deus que se importa com você, é o Deus que desce e vem habitar em você, através do Espírito Santo. Então Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus perto. Paulo nos diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo reconhece as suas limitações. Paulo, ele sabe que não é as limitações apenas dele, é a nossa também, é a de todos nós. No capítulo 7, que é o capítulo anterior de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele fala, e é interessante porque quando ele mostra ali sobre aquela luta entre a carne e o espírito, a gente percebe que o apóstolo Paulo mostra uma fraqueza que só Deus para socorrer ele. Ele chega a dizer: miserável homem que sou, porque eu querendo fazer o bem eu faço o que é mal, eu querendo honrar a Deus, de repente eu me vejo aqui com uma dificuldade enorme. Isso é mostrando que todos nós temos as nossas fraquezas, mas é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. A fraqueza, ela pode ser causada, quero te dizer aqui algumas coisas, por aquilo que fazemos, que é contrário à vontade de Deus. O pecado traz fraqueza para a nossa vida. O pecado traz fraqueza. E eu ilustro isso com um rio que está muito transbordante, um açude que é bem cheio, mas começa a se fazer desvio de água. E ao ponto que a água vai saindo, vai enfraquecendo esse rio, vai enfraquecendo esse açude. E isso nos mostra que este rio começa a ficar fraco de peixe, começa a ficar fraco de oxigênio, começa a ficar fraco de vida.
porque está esvaindo a água. O pecado leva a nossa força, o pecado leva ao nosso vigor, o pecado traz fraqueza. Mas também a fraqueza, ela pode ser simplesmente porque a gente é de carne e osso. Somos de carne e osso. Temos as nossas muitas limitações, temos dificuldades em nossa vida, que às vezes nós, olhando para ela, parece que elas são tão grandes que a gente não vai conseguir suportar, que a gente não vai saber administrar. Mas nessas fraquezas, Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda. Graças a Deus. Graças a Deus. Finalizo dizendo o seguinte, que quando Deus nos ajuda nessas fraquezas, falando de fraqueza, é porque nenhum de nós somos um super ser. Ninguém é um super ser. Cada um tem a sua fraqueza, um do jeito, outro de outro. E não adianta alguém julgar o outro pela fraqueza dele, porque certamente este também tem a sua própria fraqueza. Todos têm as suas fraquezas. E Paulo reconhece que não é apenas os irmãos de Roma. Ele também diz, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Seja numa fraqueza de um pecado, seja numa fraqueza simplesmente de dificuldades na vida, seja em uma fraqueza como for. Quero te dizer que o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia por isso. Depois Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Agora Paulo aqui fala de um assunto muito sério. Ele fala de oração. Mas o mais sério não é que ele está falando de oração. É quando ele diz que o cristão ainda não sabe orar como convém. É triste nós sabermos disso. Mas por um lado, pastor, é interessante. Porque não é só de hoje. Paulo já via nos seus dias. Esse não saber orar como convém não é só a gente. Não estou querendo dizer que é uma alegria de saber que outro irmão no outro tempo viveu a nossa fraqueza, não. Mas assim, sabe, nos deixa mais tranquilo de saber que não somos os piores do barco, né? Paulo está dizendo, não sabemos orar como convém. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, como é que a gente ora sem saber orar como convém? Em primeiro lugar, pedindo coisas, pensando que aquilo é o melhor para a nossa vida, sem discernimento algum. Apresentamos o nome da coisa, dizemos o tamanho da coisa, falamos a cor da coisa, falamos do cheiro da coisa. É isso aqui, Senhor, o pacote é desse jeito. Pode botar o laço por cima, é aqui, está feito. É o nome, é o tamanho, é a cor e é o cheiro, é desse jeito. Principalmente, nada contra, mas principalmente, alguns que nas dificuldades, nas fraquezas, buscam aquelas famosas campanhas de orações, sem aquela direção de uma liderança, e começa nessas campanhas, e vai então apresentando dessa forma, como eu já lhe disse, sem discernimento algum, sem ler a Bíblia, sem aprender o que a Bíblia fala da oração, como é que se ora, sem conhecer as histórias dos homens e mulheres de Deus, da Bíblia e da história, que viveram em orações. E como já disse um certo pastor, se nós não tivermos o nosso passado como professor, nós teremos o nosso passado como coveiro. E é uma grande verdade. Se nós não aprendermos com a história, com o passado, se ela não for uma pedagogia na nossa vida, ela será um sepultamento. E é bom que entendamos que orar ou não orar como convém é pedir sem discernimento. É pedir e querer as coisas sem saber se realmente é da vontade de Deus. Em segundo lugar, não saber orar como convém é pedir no imediatismo. Ou seja, é dizer o seguinte: estou apressado, Deus, cheguei aqui, estou precisando disso, o Senhor faça e faça depressa que eu estou apressado, amém, e eu já estou indo. É assim. Isso chama-se os pedidos do imediatismo, da pressa.
Uma resposta logo, eu não posso esperar, eu não tenho tempo para esperar. A oração do imediatismo. E eu percebo que essas orações geralmente são feitas por pessoas que não querem viver a fé. Não querem viver a comunhão na presença de Deus. Aí só no desespero chega. Aí como chega também ali e já quer logo. Agora tem uma outra passagem que ilustra perfeitamente isso aqui. Tiago, no seu livro, no capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Interessante que quando Tiago escreve isso, ele está escrevendo para a igreja, dizendo que certos irmãos estavam orando e pedindo algumas coisas, e essas coisas, quando fossem recebidas, era para gastar em deleites, em prazeres carnais, em festas, em orgias. Não era para glorificar a Deus, não era para honrar a família ou os irmãos, era simplesmente para gastar nos deleites. Agora tem uma história interessante nos evangelhos também. A palavra de Deus nos diz que tem dois discípulos chamados Tiago e João, bem próximos a Jesus. E Jesus começa a falar da sua morte, começa a falar da sua ressurreição. Aí a mãe de Tiago e João, ouvindo isso, chegou para Jesus e disse: mestre, quero fazer um pedido. E Jesus disse: peça. Ele sabia o que ela ia pedir, né? Mas os outros não sabiam. Olha o pedido da mãe de Tiago e João: mestre, eu gostaria que quando o Senhor se assentasse no trono de glória, Tiago ficasse de um lado e João ficasse do outro. Jesus olhou assim e disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Mas o interessante é porque esse texto está em Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 22. O interessante é que no 24, os 10, né? Os outros 10, os discípulos, quando viram aquilo ali, pastor, não gostaram nada daquilo. A palavra de Deus diz que quando eles viram, eles ficaram indignados e começou uma confusão. Você sabe o que é isso? Quando nós não sabemos orar ou oramos da forma errada, nós causamos indignação e confusão. Não traz a bênção de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ainda aqui na sequência, para a gente já caminhar, mas o Espírito intercede por nós. A palavra de Deus nos diz agora aqui um consolo para todos nós. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, não sabemos orar como convém, somos imediatistas, pedimos sem sabedoria, sem consultar o Senhor, se é vontade dEle. Mas aqui o apóstolo Paulo traz uma palavra de esperança para nós. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. Todos nós sabemos que Jesus é o nosso intercessor. Todos nós sabemos que há apenas um Deus e um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas aqui também o apóstolo Paulo nos mostra com muita clareza e verdade que o Espírito Santo também é o nosso intercessor. E quando eu estava estudando esse texto, eu quero compartilhar uma frase com você. A frase é a seguinte: Jesus intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo intercede por nós dentro de nós. Que coisa maravilhosa! Nós temos Jesus, à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas quando a gente já não consegue orar como convém, quando a gente já não tem mais a sabedoria para buscar, e entramos em desespero, porque já não sabemos nem falar com o Pai, já não sabemos nem mais pedir para nós mesmos, o Espírito Santo que está dentro de nós intercede por nós ao Pai. Que maravilha é a vida da igreja. Porque se os deuses gregos atormentavam o povo, se os deuses da mitologia romana apavoravam os seus súditos, o cristianismo, ou pelo menos a igreja, digamos assim, ela tem um consolo dos céus. Ela tem Jesus ao lado do Pai, intercedendo por ela, e dentro dela, ela tem o Espírito Santo intercedendo por eles. Aqui nós vemos a importância do Espírito Santo estar em cada um de nós.
Como Paulo falou no princípio, como eu mostrei para você, aquelas manifestações do Espírito Santo transformando a nossa vida, a importância do Espírito Santo mudando o nosso caráter, toda a história bíblica narrada sobre o Espírito Santo, todo o ensinamento da importância de eu e você termos o Espírito Santo em nossa vida. A gente às vezes se preocupa com muita coisa. E nem sempre é ruim se preocupar, porque quando nos preocupamos, somos responsáveis também. Mas poucas vezes a gente se preocupa sobre o cuidado de ainda nós vivermos a mesma comunhão com o Espírito Santo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que existem algumas coisas na nossa vida que, se forem tiradas, a gente sobrevive. Existem algumas coisas que, se acontecer na vida de um crente, ele continua na igreja. Agora, se existe uma coisa que vai fazer esse crente virar de ponta cabeça e ficar louco, entenda a minha expressão, louco, perder completamente o entendimento, é quando ele entristece o Espírito Santo e o Espírito Santo se apaga na vida dele. Você lembra de Saul? Que quando o Espírito Santo saiu da vida dele, ficou louco? Um espírito mau, diz a Bíblia, da parte do Senhor, o perturbava, ele quase mata Davi. Ele foi loucamente para uma guerra, perdeu a guerra, se matou. O filho dele morreu também, foi uma verdadeira desgraça na vida de Saul. Depois que o Espírito Santo saiu da vida dele, não caiu apenas ele, caiu toda a sua casa. E às vezes nós nos preocupamos com muita coisa, e não nos preocupamos como nós estamos com o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ainda habita em nós? Será que o Espírito Santo ainda age sobre nós? Será que o Espírito Santo ainda derrama o seu calor sobre nós? Será que o Espírito Santo ainda está habitando em nós, nos orientando, nos guiando e nos fortalecendo? Porque a pergunta seria a seguinte: se somos fracos, se não sabemos orar como convém, se não tivermos o Espírito Santo, o que será de nós? Se Paulo está dizendo que todos nós temos as nossas fraquezas, se Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém, você faz ideia do que será de nós sem o Espírito Santo? Imagine você numa fraqueza. Imagine você sem direção de nada para orar, e o Espírito Santo não estiver do teu lado, dentro de você para te ajudar. Meu querido irmão, minha amada irmã, certamente será uma angústia semelhante a que Pedro sentiu, que ao negar Jesus ele sai e vai chorar amargamente. Essa palavra, meu irmão, é pequenininha, amargamente, não é tanto, né? Mas eu considero assim pequena, nesse sentido de você dizer, chorou amargamente. Mas se a gente for entrar na profundidade da amargura de Pedro, Pedro só não tirou a sua vida porque ele temia o Senhor, porque ele era eleito de Jesus, porque Deus ainda estava com ele. Mas quando ele começava a pensar na loucura que fez, de ter negado Jesus, de ter dito que não conhecia Jesus, de ter negado o apostolado dele, e ainda ter dito, eu seja maldito se eu conhecer esse homem. Meu irmão, só Jesus para segurar Pedro para não fazer uma loucura, porque Judas fez. Judas não suportou a angústia e tirou a vida, e Pedro não. Mas uma coisa é certa, eu não quero, e espero que você não queira também, ter uma experiência dessa, de viver sem o Espírito Santo, de viver numa angústia sem ter o Espírito Santo, porque Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que intercede por nós, e se ele não estiver, o que será de nós? O que será da igreja do Brasil? O que será da igreja do mundo, se o Espírito Santo não habitar dentro dela, e não trazer um grande avivamento, e levantá-la numa intercessão a Deus? A oração do Espírito Santo, como é a oração? Em primeiro lugar, a oração do Espírito Santo, ela é intensa.
E uma oração intensa é quando é uma oração que ela não faz nada mais ou menos. Não é uma coisa feita de qualquer forma, ou seja, ela sempre tem uma entrega de um tudo que quer realizar, que quer cumprir de uma forma mais profunda, colocando toda a sua entrega numa execução deste trabalho. A oração intensa do Espírito Santo é essa, é uma força, é um vigor, é na profundidade, é na graça, é na garra, é no ânimo, querendo que o processo de salvação seja realizado, querendo que o crente vá para frente, que o crente continue, que o crente chegue até a glória. A oração do Espírito é uma oração intensa, ela é forte, ela é eficaz. Agora, outra palavra que a Bíblia diz, que a oração do Espírito Santo é com gemidos. Gemidos, ela é uma expressão de dor, mas no original grego, essa palavra gemidos, inexprimíveis, tem um sentido de sem palavras. Vou repetir, gemidos inexprimíveis nos originais grego é isso, sem palavras. Isso quer dizer que é uma linguagem desconhecida nossa. Não tem palavra. O gemido que o Espírito Santo faz por nós é de uma ordem divina, está além da nossa compreensão, está além do que o homem, a humanidade pode compreender, quando o Espírito Santo está intercedendo e gemendo com gemidos inexprimíveis, está nos mostrando que não há palavras, que não há expressões de letras, de vocabulário, é apenas um gemido que apenas a divindade conhece. Portanto, se eu e você estamos fracos e não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo habita em nós, ele geme com gemidos inexprimíveis, cujas palavras a gente não entende, mas Deus entende. Aleluia. E para finalizar, é aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Aquele que examina aí os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo está no crente, e ele está gemendo com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai a angústia, a fraqueza, o sofrimento, a necessidade desse crente. E aquele que examina o coração, o Pai, aquele que sabe, aquele que vê. Aqui nós lembramos do princípio, quando eu disse para você que Deus não nos abandonou, que Ele não está distante, que Ele está perto. Não dá tempo eu ler o texto para você, mas eu quero deixar para você ler em casa. Leia, aí mesmo, você está ouvindo, aproveita. Abre no Salmo 139, versículo 1 ao 17, e você vai ver como Deus te conhece. E entre esses versículos, vou citar só alguns aqui, quando ele diz assim, que o Senhor sonda e conhece. A palavra não chegou à boca e Ele já conhece. Eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, era uma célula zigoto, e Tu já me conhecia e escrevia no Teu livro todos os meus dias. Me conhece por detrás, me conhece por diante, me conhece, me sonda, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado, sabe o meu presente, sabe o meu futuro, sabe a minha eternidade. Este é o Deus que examina os corações. Esse é o Deus que olha para os corações, o Deus que sabe tudo. Aprendemos aqui que Deus nos ama. Se Ele examina, se Ele sabe de nós, é porque Ele nos ama. Ele mostra que tem interesse por nós. A gente só olha, a gente só examina, a gente só quer saber, a gente só quer conhecer aquilo que é importante para nós, aquilo que atrai a gente, aquilo que é agradável. Então, se Deus olha para o meu coração e para o seu coração, é porque Ele nos ama, é porque Ele vê em nós uma coisa boa, e a coisa boa não é a nossa obra, é Ele mesmo por ter nos criado, e nós somos obra das suas mãos, e Ele nos ama, e Ele olha para nós e nos examina como um pai. Como um pai, veja bem,
que vai pela primeira vez ouvir o barulho do coração do filho. Aí coloca aquele aparelhozinho, né, pastor? Coloca o aparelhozinho na barriga da mãe, aí bota aqui. É uma batida alta, né? Que eles botam um som e fica aquela pancada. E o coração do pai vai no mesmo ritmo de alegria. Eu quero te dizer que assim também é Deus para com você. É Ele colocando esse aparelhozinho para ouvir a batida do teu coração. É o Deus que te conhece, é o Deus que examina, segundo Paulo, é o Deus que examina os corações e que vê e que sabe todas as coisas. Se o Espírito Santo está em nós, podemos ter esperança. Porque mesmo quando não sabemos orar como convém, Ele nos ajudará, Ele intercederá e gemirá inexprimivelmente em nosso favor. A palavra é difícil, mas Ele geme inexprimivelmente por nós. E os olhos e a percepção do nosso bom Deus estará sobre nós. Quero te dizer só um detalhezinho. Quem geme não somos nós, viu? Uns estão dizendo por aí que o Espírito Santo intercede e a gente geme. Não, a Bíblia diz que quem intercede e geme é tudo Ele. É o Espírito Santo que intercede e geme inexprimivelmente em nosso favor. E o olhar do bondoso Deus está sobre a nossa vida. Aleluia! E a intenção que o apóstolo Paulo diz do Espírito não tem como ser diferente. Ele diz, e ele conhece a intenção do Espírito Santo. Qual é a intenção do Espírito Santo? É só duas para mim terminar. Em primeiro lugar, a intenção do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai interceder diante do Pai alguma coisa contrária à vontade do Pai ou contrário à sua palavra. Se nós, quando não sabemos orar, oramos precipitadamente fora da vontade dEle, o Espírito Santo é diferente. A intercessão do Espírito Santo tem conexão com o Pai. Quando Ele faz esse gemido, Ele ora, Ele intercede em conexão com o Pai e a sua palavra. E em segundo lugar, e o maravilhoso é que mesmo sendo em gemido, sem palavras, sem vocabulário algum, aquele que conhece todos os idiomas, todos os dialectos, aleluia, também conhece as expressões de um gemido. Aquele que conhece todas as línguas, foi Ele que deu lá na Torre de Babel. Ele que conhece todos os dialetos, Ele também conhece todas as expressões de um gemido. E eu finalizo essa frase aqui, convidando você, meu irmão e minha irmã, convido você a deixar de gemer sozinho e buscar ao Espírito Santo para que Ele habite em você. E uma vez habitando em você, Ele possa gemer inexprimivelmente a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Eu encerro nessa oportunidade essa palavra, mas eu creio que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e há de continuar falando com você. Meu irmão, minha irmã, aceite essa palavra em seu coração. Desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo habite em você, que Ele opere na sua vida, e que no dia mau, no dia da fraqueza, no dia que você não souber orar como convém, o Espírito Santo gema inexprimivelmente, e o Pai ouça e conheça e responda e te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.